Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é luz para iluminar a nossa vida. E nós precisamos permitir que esta palavra brilhe sempre em cada um de nós. Por isso que este programa, Palavra da Salvação, deseja ser este espaço, quando a gente permite que esta chama da luz da palavra de Deus brilhe em nossa vida. Te convido, meu irmão, minha irmã, a abrir o seu coração, a acolher a semente da palavra e permitir que ela te ajude a iluminar o caminho para que você possa ser fiel no seguimento da vontade e do projeto do Divino Pai Eterno. Vamos escutar com atenção o que o Pai Eterno tem carinhosamente a dizer a cada um de nós através do Evangelho de seu Filho Jesus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E dizia-lhes: Quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés, não a traz para colocá-la no lampadário? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: Cuidado com o que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois o que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir é muito significativo. Ele está dentro do que nós chamamos de parábolas do reino. Parábola é uma linguagem simples, mas que transmite uma mensagem profunda. E Jesus utiliza muito esta linguagem em parábolas. Utilizando a imagem do cotidiano, Jesus tocava profundamente o coração das pessoas no seu ensinamento. Por isso, meu irmão e minha irmã, talvez aqui esteja para nós também um princípio muito importante, sobretudo para quem tem alguma missão de ensinar na igreja. Usar uma simplicidade de linguagem, mas ao mesmo tempo, uma linguagem que alcance o mais íntimo, o mais profundo do coração das pessoas. Simplicidade de linguagem, mas profundidade de conteúdo. Era assim que Jesus ensinava aos seus discípulos e às multidões. E hoje, no Evangelho que nós ouvimos, a imagem utilizada por Jesus é a imagem da lâmpada. E para compreender o que é esta lâmpada, o que é esta luz, a gente precisa voltar um pouco antes no Evangelho de Marcos. Jesus estava ensinando os seus discípulos e lhes havia contado a parábola do semeador. E esta parábola do semeador fala justamente da eficácia da palavra de Deus, que é lançada em todos os terrenos, mas onde ela encontra acolhimento, no terreno fértil, ela cresce, produz muitos frutos. Hoje, neste Evangelho que nós ouvimos, esta palavra é esta lâmpada, é luz que brilha. Por isso o Evangelho começa justamente dizendo: Quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés, não a traz para colocá-la no lampadário? Portanto, como nós estamos permitindo que a palavra de Deus resplandeça na nossa vida? A palavra de Deus tem brilhado em nós? As nossas ações, as nossas escolhas, os nossos gestos, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, aquilo que nós falamos, faz brilhar a palavra de Deus? Nós estamos realmente tornando visível esta luz da palavra de Deus ou estamos escondendo a palavra de Deus
debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós somos muito egoístas e não somos capazes de testemunhar a palavra de Deus que habita em nós. Ninguém pode receber esta tocha da palavra de Deus e querer permanecer somente consigo mesmo. Esta é uma experiência a ser compartilhado com os demais. Por isso, nós devemos fazer brilhar a palavra de Deus. Em seguida, neste ensinamento que Jesus faz a seus discípulos, ele usa uma expressão interessante. Nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. É a palavra de Deus que nos permite fazer uma experiência religiosa transparente, onde não há lugares sombrios, mas onde brilha a luz de Deus. Por isso, um cristão, uma cristã, vive uma experiência religiosa baseada na transparência, na claridade. Onde há luz, não há engano, não há mentira, não há espaço sombrio. Por isso, nós devemos ser na vida das pessoas esta luz, porque em nós habita a palavra de Deus. E diz mais o Evangelho: se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. É importante que a gente faça o exercício da escuta. Ultimamente, nós temos grande dificuldade de escutar. Às vezes falamos muito, mas não sabemos escutar. E quando nós falamos de palavra de Deus, é essencial, é indispensável o exercício da escuta. Saber escutar, não só com os ouvidos físicos, mas saber escutar com o coração. É por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é um ouvir mais profundo. Não é simplesmente este registro dos nossos tímpanos. É um escutar mais profundo, é permitir que ressoe em nós a palavra de Jesus. Vamos, meu irmão e minha irmã, interpelados por esta palavra, permitir que ela ressoe em nosso coração. E continua Jesus dizendo: cuidado com o que ouvis, e apresenta um critério básico para todo cristão. Isso aqui a gente precisa gravar e repetir sempre. Este é um princípio para todos os cristãos. Com a medida com que medis, será medido para vós. Portanto, aquilo que nós pedimos a Deus é o que nós devemos fazer aos nossos irmãos e irmãs. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Hoje, então, o que nós queremos pedir diante deste critério básico, fundamental na vida do cristão, é que tenhamos um coração largo, que a nossa medida seja o amor, a misericórdia, o perdão. Muitas vezes, infelizmente, a gente quer receber de Deus tudo isso, mas a gente não sabe dispensar isso aos nossos irmãos e irmãs. A gente pede que Deus seja misericordioso, amoroso, compreensivo, que Deus nos perdoe, mas a gente não sabe dispensar perdão, a gente não sabe amar, a gente não sabe agir com misericórdia na relação com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, recordemos sempre deste princípio fundamental. Com a medida com que medis, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. E o Evangelho conclui dizendo: ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Mesquinhez não combina com o cristianismo. O cristão deve ter um coração largo, e largo para dispensar amor, perdão, misericórdia e ternura. É assim que nós queremos ser diante do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Pedir que resplandeça em nós a luz do Evangelho e que saibamos ter um coração largo, capaz de amar e perdoar os nossos irmãos e irmãs. Afinal de contas, com a medida com que nós medimos os outros, também nós seremos medidos. Escutar a palavra de Deus nos leva à atitude de oração. Por isso eu te convido, meu irmão
minha irmã, a nos dirigir ao Pai Eterno com confiança e a Ele elevar a nossa prece, a nossa oração, interpelados pela Palavra de Deus. Divino Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador, no dia de hoje, queremos Te pedir a graça, a luz do Teu Espírito, para que cada um de nós, Teus filhos e filhas, saibamos dar testemunho do Evangelho, de forma que brilhe em nós a Tua luz. Te pedimos também, Pai Eterno, um coração largo, generoso, recordando do princípio, do critério do Evangelho de Jesus, com a medida com que medirdes, sereis medidos. Que sejamos bondosos, misericordiosos e perdoantes. Que não julguemos o nosso irmão, mas que saibamos acolhê-los e amar sempre com o coração generoso. Obrigado, Pai Eterno, por mais uma vez nos alimentar com a palavra de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.